agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes é acionado contra a derrubada de decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras. 33 bilhões de reais é o déficit das contas públicas em maio. Ato de Bolsonaro reúne milhares na Avenida Paulista. Texto final do acordo entre União Europeia e Mercosul deve ser apresentado nesta semana. Polícia mira quadrilha que compartilhava fotos íntimas de crianças e mulheres nas redes sociais. Donald Trump diz que país encontrou comprador para o TikTok e os gols da Copa do Mundo de Clubes. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo Lula se prepara para acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu na tarde de hoje que Alexandre de Moraes será o relator desta ação. O presidente Lula pediu na semana passada para que o órgão analisasse as possibilidades jurídicas para questionar a derrubada do ato no Congresso. A AGU deve apresentar a tese que a derrubada do aumento do IOF é inconstitucional. Mas antes de um pedido formal, Lula deve se reunir com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Além disso, ele também deve consultar ministros do STF sobre o tema. Em outra frente, o PSOL protocolou na última sexta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo a anulação da decisão aprovada pelo Congresso. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado para ser o relator da ação, mas pediu para que a ação seja encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, Fernando Haddad, o homem responsável por toda essa bagunça em Brasília, já trabalha em novos textos. E um velho e desconfortável tema deve voltar à tona. Fernando Haddad vai tentar reduzir supersalários e subsídios ao empresariado. Antes de aumentar o IOF, o petista sugeriu limitar as verbas indenizatórias recebidas por alguns servidores, como juízes e promotores. A base governista também tentou negociar a renúncia fiscal, estimada em cerca de 800 bilhões de reais de alguns setores da economia, mas sem sucesso. A briga é clara, executivo contra legislativo. Mas só há um perdedor, o povo brasileiro. O Banco Central mostrou hoje que as contas do setor público fecharam com déficit de 33 bilhões de reais no mês passado. O resultado refletiu os déficits de 37 bilhões e 400 milhões de reais do governo federal e de 926 milhões de reais das estatais. Os estados e municípios registraram superávit de 4 bilhões e meio. De acordo com informações do Tesouro Nacional, o resultado de maio deste ano foi influenciado pelo aumento na arrecadação, que avançou em termos reais e bateu recorde para o período. A receita líquida do governo cresceu 2,8% em termos reais em maio, atingindo 178 bilhões de reais. No acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, ainda segundo dados oficiais, as contas do governo registraram um superávit primário de 69 bilhões de reais. Outro dado ruim também foi divulgado nesta segunda-feira. A dívida do setor público consolidado registrou alta de 0,2 ponto percentual em abril, atingindo 76,1% do produto interno bruto, o equivalente a 9,2 trilhões de reais. Pela quinta semana seguida, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação deste ano para 5,20%. Nesta semana, a previsão para a taxa básica de juros se manteve estável e deve fechar em 15% ao ano. Um estudo publicado hoje mostrou que os microempreendedores individuais já respondem por mais de 700 bilhões de reais em déficit futuro na Previdência. As projeções foram feitas pelo pesquisador Rogério Nagamini, ex-subsecretário do Regime Geral da Previdência Social do Ministério da Previdência. O número de trabalhadores inscritos no mês saiu de 44 mil no final de 2009 para mais de 16 milhões até junho deste ano. Segundo o pesquisador, a contribuição de 5% do salário mínimo que o trabalhador paga é insuficiente para custear os benefícios que serão gerados no futuro. O MEI já responde por quase 12% dos contribuintes ao Instituto Nacional de Seguro Social,
mas só 1% da receita previdenciária do governo. De acordo com a advogada Adriane Bramante, conselheira da OAB de São Paulo, o MEI foi uma importante ferramenta de inclusão de pessoas que, em outro cenário, não pagariam a contribuição, mas ela reconhece que a modalidade é mais onerosa para a Previdência. Pelos cálculos de Nagamini, o programa deve gerar um déficit nas contas do RGPS na ordem de 1,9 trilhão de reais nas próximas 7 décadas. Para o especialista, trata-se de um problema que precisa ser reavaliado pela ordem de grandeza do desequilíbrio que será gerado no futuro. Ele destaca que mesmo que o MEI tenha sido criado com a boa intenção de formalizar os trabalhadores por conta própria, a realidade hoje indica que apenas 1 em cada 3 dos participantes contribuiu para a Previdência no ano de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista neste domingo, em São Paulo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve presente. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas de São Paulo. O Brasil precisa de todos nós. É por liberdade, por justiça, disse nos últimos dias o ex-presidente na plataforma X, ao convocar seus apoiadores para a marcha na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. A manifestação encerra um mês particularmente agitado para Bolsonaro no âmbito judicial. Em uma fase crucial de seu processo no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente negou qualquer intenção golpista durante seu interrogatório na corte. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que teria conspirado para mantê-lo no poder após perder as eleições para o presidente Lula. O suposto plano golpista, que previa inclusive o assassinato de Lula e outras autoridades, não foi concretizado por falta de apoio do alto comando militar. Inelegível até 2030 por questionar, sem apresentar provas, o sistema de urnas eletrônicas, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão pelas acusações de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, entre outras. O chefe da Agência de Vigilância Nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse a um veículo de comunicação americano que o Irã vai voltar a produzir urânio enriquecido nos próximos meses. Na semana passada, um relatório norte-americano apontou que o ataque contra as instalações nucleares não surtiu efeito. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse em entrevista à CBS News que o Irã possivelmente começará a produzir urânio enriquecido em questão de meses, apesar dos graves danos nas instalações nucleares após os ataques de Israel e dos Estados Unidos. Iran had a very vast, ambitious program, and part of it. O Irã tinha um programa ambicioso e vasto, e parte dele pode ainda estar lá. E se não estiver, também existe a verdade evidente de que o conhecimento está lá, a capacidade industrial está lá. O Irã é um país muito sofisticado em termos de tecnologia nuclear, como é óbvio. Operações militares ou não se vai resolver isso de forma definitiva, militarmente. Haverá um acordo, haverá um sistema de inspeção que dará a todos na região e em outros lugares, a garantia de que podemos definitivamente virar a página. An agreement. You are going to have an inspection system that will give everybody in the region and elsewhere the assurances that we can definitely turn the page. Israel atacou instalações nucleares e militares do Irã no dia 13 de junho, com o objetivo de evitar que a República Islâmica desenvolvesse uma bomba atômica, uma ambição que Teherã negou. Os Estados Unidos se juntaram à campanha israelense e bombardearam 3 locais nucleares cruciais do programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que os danos a esses locais foram significativos, mas os detalhes são desconhecidos. Já o presidente americano Donald Trump afirmou que o programa nuclear de Teherã retrocedeu décadas. Outra questão-chave é se o Irã conseguiu ou não realocar parte ou toda a reserva de urânio altamente enriquecido antes dos ataques, cuja quantidade é estimada em 408 quilos. Esse urânio estaria enriquecido a 60%, muito acima dos níveis para uso civil, mas ainda abaixo do necessário para construir armas nucleares. Um tribunal aceitou um pedido de Benjamin Netanyahu para adiar as audiências em um julgamento por corrupção. Um tribunal aceitou parcialmente o pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para o adiamento das audiências de seu julgamento por corrupção. Aceitamos parcialmente o pedido e cancelamos os dias das audiências do senhor Netanyahu programadas para 30 de junho e 2 de julho, indica o documento do Tribunal de Jerusalém.
O advogado do primeiro-ministro solicitou na quinta-feira o adiamento das audiências, devido aos acontecimentos na região e no mundo, após a guerra com o Irã e o conflito em curso na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no sábado que não vai tolerar a continuidade do julgamento por corrupção contra o premier israelense, que lhe agradeceu algumas horas depois. Em um dos casos contra Netanyahu, o premier e sua mulher, Sarah, são acusados de aceitar mais de $260 mil em bens de luxo, como charutos, joias e champanhe de milionários em troca de favores políticos. Em outros dois, ele é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável com 2 meios de comunicação israelenses. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse hoje que o país está interessado em normalizar as relações com a Síria e também com o Líbano. Ele disse ainda que a parte das colinas de Golã deve pertencer a Israel sob qualquer acordo. E uma emboscada deixou 2 bombeiros mortos nos Estados Unidos. O suspeito do crime foi encontrado morto depois. Uma emboscada matou 2 bombeiros que lutavam contra um incêndio no estado de Idaho, no noroeste dos Estados Unidos. Autoridades americanas relataram horas depois que encontraram o corpo do suposto atirador no mesmo local. O xerife do condado afirmou que o ataque foi realizado com rifles de alta potência. Uma ordem de confinamento para os moradores foi suspensa horas após a emissão, mas o incêndio florestal segue ativo, devastando a montanha Canfield. O governador de Idaho, Brad Little, descreveu a emboscada nas redes sociais como um ataque hediondo contra nossos bravos bombeiros e acrescentou estar de coração partido. A violência armada é comum nos Estados Unidos, onde muitos estados têm poucas restrições à compra de armas. De acordo com o grupo de monitoramento Gun Violence Archive, houve 189 tiroteios em massa nos Estados Unidos este ano. A Comissão Europeia anunciou hoje que deve apresentar nos próximos dias o texto do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Nos próximos dias. Esta foi a previsão apresentada nesta segunda-feira por uma porta-voz da Comissão Europeia sobre a apresentação do texto legal do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Segundo a funcionária, o processo de finalização dos documentos está muito avançado. Uma vez enviado, serão iniciados os trâmites de análise e discussão para a ratificação do compromisso entre os blocos. O acordo deve permitir à União Europeia exportar mais automóveis, máquinas e bebidas destiladas para o Mercosul e facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja. As negociações para fechar um documento se arrastam há 25 anos. As partes haviam anunciado um entendimento no início de 2019, mas o dossiê foi reaberto pouco tempo depois. Os blocos anunciaram um novo acordo político em dezembro, em Montevidéu, mas o processo de ratificação ainda enfrenta a resistência de vários países da União Europeia, especialmente da França, o mais enérgico em sua oposição. A Comissão Europeia cogita dividir o entendimento em 2 capítulos, um voltado estritamente ao comércio e outro centrado em aspectos como cooperação em temas de política ou associação estratégica. Como o comércio é a atribuição do executivo do bloco, a ratificação desse capítulo seguiria um caminho diferente do restante. Nos últimos dias, o governo francês multiplicou os contatos com outros países membros, convencido de que pode alcançar a chamada minoria de bloqueio, que deve reunir 4 nações que somem pelo menos 35% da população da União Europeia. Pelo menos 37 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na Tanzânia. Um pneu de um ônibus furou e o motorista perdeu o controle do veículo. O presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais e pediu mais segurança nas estradas do país. O corpo da alpinista japonesa que morreu enquanto escalava o pico Huascarán foi recuperado no final de semana. A causa da morte foi hipotermia. O corpo da alpinista japonesa que morreu esta semana enquanto escalava o pico Huascarán, a montanha mais alta do Peru, foi recuperado neste sábado. Chiaki Inada, de 40 anos, morreu de hipotermia há 5 dias, quando estava a 6.500 metros de altitude, no norte dos Andes peruanos. O corpo foi transportado em um helicóptero da sede da polícia até o necrotério da cidade de Huaraz, cerca de 400 quilômetros de Lima. Inada e outra japonesa, Saki Terada, de 36 anos, ficaram presas na segunda-feira enquanto escalavam o Huascarán devido à neblina e ao mau tempo. As autoridades disseram que elas foram localizadas pelos socorristas graças a um sinal de GPS enviado através de um dispositivo que ativaram.
mas Inada não resistiu às baixas temperaturas, que podem chegar a 30 graus negativos, e morreu antes da chegada do socorro, segundo a polícia, enquanto Terada sobreviveu e foi transferida na quinta-feira para um hospital. Elas haviam chegado ao Peru há 2 semanas para fazer turismo de aventura e escalaram a montanha sem guia. Uma testemunha-chave no caso de corrupção envolvendo as construtoras brasileiras Odebrecht e OAS no Peru foi encontrada morta nesse final de semana. José Miguel Castro foi gerente municipal da cidade de Lima e colaborava com a justiça para esclarecer os fatos. O Ministério Público solicitou a prisão de 29 anos à ex-prefeita Suzana Villarran por organização criminosa e também pelo recebimento de 10 milhões de dólares. E no próximo bloco, Tarcísio de Freitas sanciona cadastro de pessoas condenadas por estupro em São Paulo. E veja o estudo que mostra que 1 em cada 6 pessoas sofre de solidão no mundo. Uma operação da Polícia Civil contra o compartilhamento de imagens íntimas nas redes sociais prendeu 4 pessoas e apreendeu 4 menores de idade. As vítimas têm entre 11 e 19 anos. A ação foi comandada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os militares estiveram presentes em 21 cidades de 8 estados. 3 mandados de prisão foram cumpridos e um foragido foi capturado. Segundo a polícia, um dos alvos não foi localizado. Todos os alvos da operação são homens maiores de idade que são investigados por crimes sexuais, tortura, ameaça, misoginia e racismo. Um dos presos é o militar da Aeronáutica Pedro Henrique Silva Lourenço, que, de acordo com a polícia, é suspeito de aliciar as vítimas, que eram obrigadas a participar de desafios, nos quais eram obrigadas a se automutilar. Quem não cumpria tinha imagens íntimas divulgadas. O ponto de partida das investigações foi uma denúncia feita pela mãe de uma menor de 16 anos em abril deste ano. Ela procurou a delegacia para denunciar que a adolescente teve imagens íntimas expostas nas redes sociais. Os agentes investigaram e descobriram a existência de um grupo criminoso que fez o mesmo com dezenas de mulheres em vários pontos do país. Os policiais afirmam que o grupo tinha um acervo de 80 mil arquivos, contendo vídeos, fotos e conversas com cunho íntimo que foram expostos. Policiais do Rio prenderam João Vitor Silva por sequestro, cárcere privado e estupro da ex-namorada. João Vitor estava portando uma faca e obrigou a ex-namorada a subir em uma moto com ele. Os irmãos da vítima ficaram sabendo e acionaram a polícia. Após negociações, o criminoso liberou a ex-namorada e foi preso em flagrante. O bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como Marcelo Cupim e apontado como chefe da contravenção na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira após uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Ailton Carlos, filho do bicheiro José Caruso, o Piruinha. Essa é a segunda vez que Marcelo Cupim é preso em menos de 2 anos. Um agente de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego foi preso nesse final de semana no centro de São Paulo por dirigir uma viatura da empresa embriagado e bater em outro carro no bairro da Bela Vista. Ele pagou uma fiança de R$6 mil e foi liberado. Segundo relatos de testemunhas, Edson Freire foi visto saindo de um bar bêbado e, ao entrar na viatura e tentar deixar o local, colidiu com um carro estacionado na Rua Abolição. O dono do carro avariado disse na delegacia que no momento do acidente tirou a chave do carro da viatura para impedir que o agente da CET deixasse o local até a chegada da polícia. O boletim de ocorrência diz que Edson Freire tinha evidentes sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala pastosa e odor etílico perceptível. Por ser réu primário e não ter causado danos significativos e ou feito vítimas, o delegado de plantão definiu uma fiança de R$6 mil e liberou o agente após o pagamento. O governador Tarcísio de Freitas sancionou hoje o projeto que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas pelo crime de estupro. O texto de autoria do deputado Gil Diniz, do Partido Liberal, foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no fim do mês passado. O cadastro vai reunir informações de condenados por estupro com sentença transitada em julgado, ou seja, quando o processo já estiver finalizado sem possibilidade de recursos e de mudança da decisão judicial. Segundo o texto, mesmo após cumprir a pena, o nome do condenado por estupro continuará constando no banco de dados.
Foto, características físicas, impressões digitais dos condenados e DNA estarão disponíveis na base de dados. Parte da lei que permitia que a sociedade civil acessasse o cadastro foi vetada. O projeto de lei original do deputado Gil Diniz também previa que o endereço dos condenados fosse disponibilizado ao público. Outro trecho da lei que foi vetado era o que proibia os cadastrados de assumir cargos públicos. Um estudo divulgado hoje mostrou que 1 a cada 6 pessoas sofre de solidão no mundo. E isso contribui para quase 900 mil mortes anualmente. Segundo os pesquisadores, o isolamento afeta todas as idades, entre eles 1/3 dos idosos e 1/4 dos adolescentes. Ao todo, 24% das pessoas que moram em países mais pobres sofrem com solidão, enquanto esse número fica em 11% nos mais ricos. Em relação aos adolescentes, os solitários têm 22% mais chance de ter notas baixas na escola, por exemplo. Já entre os adultos, esse efeito se apresenta diretamente na dificuldade de encontrar ou manter um emprego. Os responsáveis pelo estudo apontam para uma receita aparentemente fácil: conexão social. O estudo apresenta recomendações como campanhas de conscientização, fortalecimento de infraestrutura em locais de contato social, além de mais facilidades a cuidados psicológicos. A seguir, ONU pede esforço para enfrentar crise climática e Flamengo é goleado e deixa a Copa do Mundo de Clubes. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um esforço à comunidade internacional para enfrentar a crise climática. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou à comunidade internacional para relançar o motor do desenvolvimento diante do caos climático e dos conflitos internacionais. O pedido foi feito na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, realizada em Sevilha, na Espanha. O vínculo entre paz e desenvolvimento é evidente. A ligação entre paz e desenvolvimento é evidente. 9 dos 10 países com os menores indicadores de desenvolvimento humano estão atualmente em conflito. Excelências, o financiamento é o motor do desenvolvimento e, neste momento, esse motor está sendo bloqueado. E agora mesmo, esse motor se está arrogando. A conferência acontece em um contexto preocupante para a ajuda ao desenvolvimento, profundamente afetada pela redução da atual ajuda humanitária implementada pelo presidente americano Donald Trump, que eliminou 83% do financiamento para programas internacionais da Agência de Desenvolvimento USAID. Outros países, como França, Reino Unido e Alemanha, também reduziram sua ajuda. Mas não se trata só de uma crise de cifras. Mas esta não é apenas uma crise numérica, é uma crise de pessoas, de famílias passando fome, de crianças que não recebem vacinas, de meninas forçadas a abandonar a escola. Estamos aqui em Sevilha para mudar o rumo. Pelo menos 50 chefes de Estado e de governo participam do evento de 4 dias, ao lado de líderes das principais instituições financeiras internacionais e 4.000 representantes da sociedade civil. O objetivo é encontrar soluções para os países do Sul, que, segundo a ONU, enfrentam um déficit financeiro anual estimado em 4 trilhões de dólares para manter seus objetivos de desenvolvimento sustentável. O texto em debate pede uma revisão da arquitetura financeira internacional, concedendo mais espaço aos países do Sul em grandes instituições e exigindo maior cooperação contra a sonegação fiscal. O texto é criticado por ONGs, que lamentam a falta de ambição e solidariedade por parte dos países mais ricos. Centenas de pessoas se manifestaram na noite de domingo em Sevilha para exigir o cancelamento da dívida e um imposto sobre os ultra-ricos. Uma forte onda de calor atinge o sul da Europa. Países como Espanha, Portugal, Itália e França emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde. Uma onda de calor escaldante atinge nesta segunda-feira o sul da Europa, onde as autoridades emitiram alertas para incêndios e cuidados com a saúde, advertindo que as temperaturas vão subir mais uma vez. Espanha, Portugal, Itália e França sofrem com uma onda de calor há dias, com os termômetros chegando a 44 graus Celsius.
Várias áreas do sul de Portugal, incluindo a capital Lisboa, vão permanecer em alerta vermelho até a noite desta segunda-feira. Nas ruas de Lisboa, moradores e turistas tentavam se proteger como podiam. No sábado, a Espanha bateu um recorde desde o início dos registros. Os termômetros marcaram 46 graus em Granado, na Andaluzia. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia, o recorde era de 45,2 em Sevilha em junho de 1965. 21 cidades italianas estavam em alerta máximo devido ao calor extremo no domingo, incluindo Milão, Veneza, Florença, Roma e Nápoles. Na França, 84 dos 95 departamentos, excluindo os territórios ultramarinos, estão em alerta laranja nesta segunda e terça-feira. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius em alguns locais. O risco de incêndio está em seu nível mais alto, como é o caso da ilha italiana da Sicília, onde os bombeiros combateram 15 focos de incêndio no sábado. Os bombeiros também estão em alerta após incêndios na França e na Turquia no domingo, alimentados pelo calor e fortes ventos. Os preços exorbitantes das hospedagens em Belém do Pará são uma preocupação para quem pretende participar da Cúpula do Clima da ONU. Delegações de alguns países já estudam reduzir o número de representantes que vão participar do evento. As autoridades insistem que Belém está pronta para sediar a COP30 em novembro, mas a falta de acomodações acessíveis preocupa os participantes, assustados com os preços altos durante a Conferência Climática da ONU. Organizar o evento na cidade de 1.300.000 habitantes tem um forte valor simbólico para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer aproximar o mundo da Amazônia. Nos últimos meses, a agência France Press constatou que alguns hotéis ofereciam quartos por mais de R$8.000 a diária. Na plataforma de aluguel de acomodações Airbnb, alguns anúncios ultrapassam esse valor. Os organizadores esperam cerca de 50.000 participantes, mas muitas delegações podem ser reduzidas devido aos altos custos. A diretora-geral da COP30, Ana Toni, já admitiu preocupação com os preços. O governo planeja lançar uma plataforma oficial de acomodações com milhares de quartos disponíveis e 2 navios de cruzeiro vão oferecer um total de 6.000 leitos. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, cobrou explicações dos principais hotéis de Belém sobre possíveis práticas abusivas na precificação. E como aconteceu no ano passado na Conferência da ONU sobre Biodiversidade em Cali, na Colômbia, os participantes poderiam recorrer a uma alternativa. Mais de 1.600 camas estão disponíveis em locais normalmente usados para outros fins. Mas a Associação Brasileira de Motéis do Pará afirmou que esses estabelecimentos estão se preparando para receber hóspedes em diárias e não apenas por algumas horas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesse final de semana que encontrou um comprador para a plataforma TikTok. O presidente americano Donald Trump anunciou neste domingo que encontrou um comprador para a plataforma TikTok. Temos um comprador para o TikTok, disse Trump em uma entrevista a um programa da Fox. É um grupo de pessoas muito ricas, comentou, quando perguntado sobre a identidade dos compradores, acrescentando que daria mais detalhes em 2 semanas. Em virtude de uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, o TikTok segue sob ameaça de proibição nos Estados Unidos, se sua empresa matriz, a chinesa ByteDance, não ceder seu controle. A legislação busca impedir que as autoridades chinesas tenham acesso a dados pessoais dos usuários do TikTok nos Estados Unidos, ou possam influenciar a opinião pública americana através do algoritmo da plataforma. Este mês, Trump voltou a prorrogar para 17 de setembro o prazo para a venda do TikTok. Ao adiar pela 3ª vez a data limite, o presidente americano também manteve a plataforma disponível para seus mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. Um homem foi agredido por integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras na noite do último sábado, na estação Tamanduateí, na zona leste de São Paulo. Imagens registradas no local mostram pelo menos 6 torcedores do Palmeiras cercando e espancando a vítima com chutes e socos. A CPTM informou que a vítima recusou atendimento médico, mesmo após os seguranças oferecerem encaminhamento ao pronto-socorro. Não houve registro de boletim de ocorrência.
O Bayern de Munique acabou com o sonho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O clube carioca foi goleado pelos alemães por 4-2. O Bayern de Munique abriu o placar aos 5 minutos com gol contra de Eric Pulgar. 3 minutos depois, o time alemão ampliou o placar com Harry Kane. Aos 32 minutos, Gerson marcou para o Flamengo. Quase no fim da primeira etapa, Goretzka fez o terceiro do Bayern. No início do segundo tempo, Jorginho cobrou pênalti e diminuiu para o time brasileiro. Aos 27 minutos, Harry Kane fez o segundo dele na partida e o quarto do Bayern de Munique. E o jogo termina assim, 4-2. Dessa forma, o Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Inter de Milão e Fluminense jogaram hoje pela Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Vence o Fluminense. Nesta segunda-feira, o tricolor das Laranjeiras venceu por 2-0 a Inter de Milão, finalista da última Liga dos Campeões da Europa, em partida válida pelas oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes. O juiz mal havia soado o apito inicial em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte, e o placar foi inaugurado aos 2 minutos. O artilheiro germancano recebeu um cruzamento da direita e desviou de cabeça entre as pernas do goleiro suíço Sommer. A vantagem permitiu ao Flu jogar com mais calma, enquanto alterou drasticamente o plano de jogo dos italianos. No segundo tempo, a Inter buscou o empate, mas esbarrou na falta de pontaria e na tarde inspirada do goleiro Fábio do Fluminense. Melhor para os brasileiros. Nos acréscimos, Hércules, dentro da área adversária, acertou um bom chute de perna esquerda. O tricolor é o segundo clube brasileiro classificado para as quartas de final do torneio, depois da vitória do Palmeiras no sábado sobre o Botafogo. Botafogo anunciou na madrugada de hoje a demissão do treinador Renato Paiva após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras. Renato Paiva esteve à frente do Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O aproveitamento foi de 56,3%. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite, até amanhã.